Reino Unido proíbe reunião de mais de 2 pessoas e impõe multas a quem sair às ruas. Encontros fiscalizados pela polícia, medidas vão durar ao menos 3 semanas. Regra de 3. O povo vai aceitar que não pode mais reunir-se com mais 2 pessoas na rua. Ou seja, onde houver 2 ou 3 reunidos, já era. No Reino Unido, no Reino Unido, não se poderá ficar 2 pessoas conversando. Agora, pergunta: qual é o prejuízo da pessoa que fizer isso? Está aqui, ó. A pessoa será multada, vai perder dinheiro. Então é o que eu estou falando, perder dinheiro para o Estado. João Cristóvão de Melo Júnior, toda aquela segurança, todas aquelas câmeras que eram para evitar que maus elementos pegassem a gente, agora certamente será usada para multar as pessoas, será usada para multar a nós mesmos. E a desculpa inicial de que era para prender bandido, já que nunca serviu para isso, não funciona, só serve para dar mais ibope para a televisão, porque a televisão recolhe essas imagens de assalto e ainda passa no noticiário escandaloso dela de criar pânico nas pessoas nessas porcariadas de sensacionalismo. Então, as câmeras de vigilância têm sido um ótimo instrumento para as TVs ganhar dinheiro com audiência, ganhar dinheiro usando essas imagens. Mas, na verdade, as câmeras registram, mas não impedem nada. Agora sim, com reconhecimento facial, para multar as pessoas, a câmera de vigilância vai estar sendo bem utilizada. Regra de 3 à vista, mudança social, mudança também no conceito de como se deve punir as pessoas. Colocar o povo dentro de casa com medo e sem garantias é falta de discernimento, diz presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, não o defendendo, eu não defendo nenhum, quanto mais este. Mas por que este? Porque é este que está no governo, é o pior. Quando ele sair e entrar outro, vai ser o pior. Então, quanto mais este, não defendo. Mas a realidade é que o presidente atende critérios de interesses de sociedades de fora. Cris Coutinho, minha amiga, olha para cá e presta atenção. A regra de 3. O laboratório em Campo Aberto é tão grande, ele é tão eficaz, é tão eficiente, que olha para cá, presta atenção no Rubens, olha para cá, é vitamina, aqui é vitamina pura, olha para cá. Em alguns países, a orientação dos senhores do mundo é para que não deixe as pessoas em quarentena, confinadas em casa, mas que deixem soltas. O que é isso? Laboratório. Para ver como se comporta o estado em que as pessoas estão presas, nas suas casas, em confinamento, em quarentena, em relação àqueles locais em que as pessoas foram liberadas para ficar na rua. Então, quando você tem locais como o Brasil e 99%, que mantém as pessoas confinadas, e tem locais, não muitos, Robson, mas poucos, que não mantêm as pessoas confinadas, mas que as deixam livres, você pode imaginar, é porque o governo, ele é independente, e o governo de lá achou que assim é melhor, o governo de cá achou que assim é melhor, e o governo manda em nós. E o governo fez dessa forma, não. É porque há um laboratório sendo feito, um laboratório de magnitude mundial. E nesse laboratório, eles querem saber como se comportam as pessoas confinadas e como se comportam as que não estão confinadas. Qual o resultado disso? Então, a minha opinião é dessa forma, e esta é a minha opinião, baseada não em um estudo, mas em diversos estudos, não de 1 ano, mas de mais de 10 anos, acompanhando tudo isso de perto, como radialista que eu sou. Não sou um curioso, não sou alguém que ouviu o galo cantar e não sabe aonde, não sou alguém que ouviu o Rubens falar e saiu falando. O Rubens é radialista e estuda essas coisas desde muito pequeno.
Obrigado, sou assim. Bolsonaro, povo descobrirá que foi enganado por governadores e imprensa sobre coronavírus. O presidente da República ainda fala imprensa, mas ele sabe que é mídia, não é imprensa. Bolsonaro diz, povo descobrirá que foi enganado por governadores e pela mídia sobre coronavírus. O povo, na minha opinião, contrária ao do presidente, nunca, nem na hora da morte, amém, vai saber que foi enganado pela igreja e nem pela televisão. Porque o povo confia muito na televisão, confia muito na mídia e confia muito na igreja também. Por isso o Rubens discorda do presidente neste ponto, Tiago, de que o povo vai descobrir que foi enganado. O Rubens concorda no ponto de que a televisão está enganando o povo e já não é de hoje. Startup chinesa cria robôs para cuidar de pacientes com coronavírus. E o povo recebe essa informação muito bem, porque até mesmo o doente vai pensar, olha, se eu não estiver tão doente assim, pode ser que o médico, que é humano, esteja mais doente que eu, enfermeiro, então é melhor que seja mesmo um robô. E assim eles vão ganhando terreno, vão conquistando a confiança do povo e ganhando também a opinião pública de que o robô é melhor do que o ser humano. Aqui estão alguns humanos fazendo uma foto, Paulo Lopes, ao lado dos robôs, para posar para fotografia, como se fosse os 5 minutinhos de fama. Olha lá. Startup chinesa cria robôs para cuidar de pacientes com coronavírus. E aí segue a matéria, sempre fazendo uma propaganda fortíssima a favor dos robôs. 4 municípios decretam toque de recolher por novo coronavírus em Roraima. Aí essa matéria aqui é extensiva. Na verdade, são inúmeros municípios do Brasil que estão decretando toque de recolher. O povo está se acostumando, o povo está sendo doutrinado, estão cozinhando sapo em água morna. Rubens, cheguei ontem. O que é cozinhar sapo em água morna? Está no DVD transferência de identidade. Você não tem como comprar porque não existe mais, mas o registro foi feito lá. DVD, transferência de identidade. É um DVD de 2010. Hoje, no canal do Rubens, depois vai lá ver. Coloquei lá uma playlist e dentro dela eu também dou uma pincelada no que é cozinhar sapo em água morna. É outra ferramenta de entendimento. 4 municípios, mas não são os únicos, tem muito mais, estão decretando toque de recolher por conta do novo coronavírus. Na minha linguagem, na minha ótica, na minha leitura. 4 municípios estão cozinhando sapo em água morna. Mais 14 cidades de Mato Grosso do Sul adotam toque de recolher. E são outras além dessas, cozinhando sapo em água morna. Em Moscou, 100 mil câmeras vigiam os confinados e todos os demais. Mas peraí, eu cansei, eu perdi os cabelos de tanto falar aqui. Hein, Carlinha Dual, você é testemunha. O Rogério Monson é testemunha. Eu perdi os cabelos de tanto falar aqui, que enquanto as notícias diziam que as câmeras iam identificar os bandidos, hein? Tem muitas dessas notícias aqui no Verdade Oculta ainda, nas lives. Eu dizia, lá estava escrito nas notícias, toda vez era a mesma coisa escrito, Oswaldo. Obrigado por se inscrever. Toda vez era a mesma coisa escrita nas matérias. As câmeras instaladas são para identificar os criminosos. E eu dizia, não, é para vigiar todos. Quem está aí assistindo a gente sabe disso. Sabe disso. Desde que começaram a instalar câmeras nessa magnitude, eles dão a matéria. Câmera de vigilância instalada aqui, ali e acolá para identificar criminosos. E eu dizia, toda vez eu repito, nas mesmas matérias iguais,
não é para identificar criminosos, é para vigiar a todos. Olha lá agora, ó, 100 mil câmeras vigiam. Deixa eu beber aqui. Não é verdade, sou assim. Não é verdade, Rosane Noronha? Olha aí, agora estão falando a verdade, olha lá, ó. Em Moscou, 100 mil câmeras vigiam os confinados e todos os demais. É por isso que eu digo, quando chegar a hora, não é agora, os estádios é só palco. Palco sendo preparado. Hoje, tem uma linha bem direta para o que o Rubens falou, mas ainda não é o ápice. É só uma preparação de palco hoje. Mas quando chegar a hora dos estádios de futebol serem usados, do jeitinho que eu falei em rede nacional, lá para o Cocarelli, na RIT TV, na rede de televisão internacional, a RIT do R.R. Soares, do jeito que eu falei lá para o Cocarelli concordou. Aquela situação do estádio de futebol que eu trouxe a público em rede nacional, no programa do Cocarelli, aquele modelo, aquela configuração, ainda não é hoje, é daqui a pouquinho. Tá certo? Então, quando chegar a hora do pessoal todo ir para lá, você vê que tem um aliado poderoso. As câmeras que estão vigiando os confinados, fazendo já uma preparação, preparando o ambiente, cozinhando o sapo em água morna. Em Moscou, 100 mil câmeras de vigilância vigiam os confinados e todos os demais. Você sabe o que está para acontecer, na minha opinião? Vai chegar a hora, e essa não demora, em que as pessoas estarão denunciando umas às outras com aplicativo, com qualquer coisa, e essas denunciadas já estarão catalogadas, e terá toda a sua vida pregressa escrita no sistema, e essa inteligência artificial irá catalogá-la. A catalogação feita pela IBM, da vez passada, na oportunidade passada que eles tiveram, quem sabe ler um pingo é letra, viu? É melhor você estar desperto e atento, é melhor você se ligar do que ficar em off. A IBM teve muito trabalho para catalogar no passado, você sabe, né? Agora vão catalogar muito mais fácil nesse momento futuro praticamente atual. Não será mais aquela dificuldade que a IBM teve. Vai catalogar facinho, tá tudo preparado, só não enxerga quem não quer. Moscou, 100 mil câmeras vigiam os confinados e todos os demais. Nós temos uma realidade tenebrosa. E esta realidade, por mais que nós queremos fechar os olhos, por mais que nós queiramos fazer igual avestruz, enterrar a cabeça na areia, nós não conseguimos, porque ela martela e ela martela. Nós já vimos um filme parecido acontecer, mas não é um filme de cinema, é a realidade. Nós já vimos isso antes e agora estão preparando a mesma metodologia, exatamente a mesma. Então, fora o perigo da doença, a amplitude do perigo da doença que nós vemos pela televisão, fora isso, existe não a atmosfera, mas a exosfera, bem fora disso, bem maior que isso, bem mais amplo que está nos cercando. Mas essa atmosfera é uma nebulosa, ela é uma nuvem, para que você, com seus olhos que não são de lince, mas são olhos humanos, não consigam enxergar um pouquinho mais a fundo. Existe uma dissimulação, Sedec Oliveira. Obrigado. Existe uma nuvem preparada por eles, encobrindo algo maior. Algo maior, que se você parar para ver os vídeos do Verdade Oculta, você vai pescar.
Inclusive no canal do Rubens, eu coloquei alguns trechos, estou colocando alguns trechos dos DVDs Prepare-se que tem a ver com esse momento. Não dito por mim, dito por eles nos filmes. Tá no canal do Rubens, tem uma playlist. Depois que acabar a live, você dá uma olhada lá, se inscreve no canal lá que vale a pena. Vai lá no canal do Rubens, se inscreve lá que vale a pena. Toda vez que eu lançar um vídeo desse, estou lançando 3, 4 por dia, você vai receber uma notificação. Então, vale a pena se inscrever no canal do Rubens. Moscou, 100 mil câmeras vigiam os confinados e todos os demais, todos vigiados. É o nome de um vídeo que está nos DVDs Prepare-se, volume 1, em 2009. Quando ninguém, absolutamente ninguém, era vigiado em local público. Ninguém era vigiado em local público. Quando nós tomamos ciência de que tinham câmeras no posto de gasolina que filmou a queda do World Trade Center, e claro, foi confiscada pelo FBI, mas quando nós tomamos ciência disso, nós pensamos, olha como é que é, lá nos Estados Unidos tem câmera na rua, né? Que legal. Isso aqui não existia. Isso é novo. E foram colocadas como presente. Eu falava, são presentes, Jesus está voltando. São presentes, sim, algemas, parecendo pulseiras. As pulseiras, as pessoas botam a mão assim, ó, bota a pulseira em mim, seu doutor. É pulseira de algema. Nós estamos todo engessado. Nós estamos todos petrificados. Nós estamos todos desmilinguidos, depauperados, perante o poderio de uma regra de 3 sem precedentes, nunca antes vista na história do mundo.